Boa noite, amigos assombrados do estado. Hoje, o canal vai contar mais um relato. Mas antes de eu contar o relato, eu quero pedir a vocês que continuem se inscrevendo no canal, deixando o like de vocês, compartilhando os vídeos nas redes sociais. Isso está fazendo o canal crescer muito. E também, antes de eu contar o relato, eu quero pedir a vocês que vocês não esqueçam de olhar um vídeo para trás que eu coloquei aí, tá? Que estava pedindo ajuda para o rapaz que ia operar a cabeça, pois o rapaz operou a cabeça e a família continua ainda passando dificuldade para pagar passagem para ir lá, né? Revezar lá no hospital que ele está internado. Tá bom, pessoal? Mas vamos a mais um relato do canal. O relato de hoje foi enviado para mim por seu Juarez. Ele tem 77 anos, é natural de Pernambuco, mas hoje em dia ele mora em Fortaleza junto com o filho mais velho dele. E segundo o seu Juarez, no ano de 1971, ele e o seu pai, sempre junto com a família, seus irmãos, sempre foram moradores de usina de café, usina de cana-de-açúcar. Eles trabalhavam no corte da cana. Era assim. Morava numa usina aqui, morava em outra ali, morava em outra ali. Era assim. Às vezes se mudava de uma para outra. Trabalhou por muitos lugares, segundo ele. Sempre com essa função. Viu de tudo nessa vida, escutou de tudo. Segundo ele, um fato chamou a sua atenção quando eles foram morar em um engenho chamado Quizanga, que fazia divisa com um outro engenho chamado Camurim. Segundo ele, nessa época, nesse engenho Camurim, morava bastante moradores, mas entre eles, dois moradores chamavam a atenção pelos boatos dos moradores daquele engenho, que se espalhava pelos outros engenhos. Um era um homem chamado Crisando, e o outro era um outro chamado Zebedeu. Esse morava mais por meio da mata, perto do caminho da Caga Mole. Morava para lá. Não me pergunte onde era esse caminho, que eu não sei. Mas se era Caga Mole, é porque alguém cagou mole lá, né? Devia ter aperitado disso, né? Então ele morava depois desse caminho, né? Então, já o outro, chamado Crisando, esse todo mundo ali falava dele. Das redondezas do engenho e também dos outros engenhos falava sobre ele. Esse homem mexia com artes místicas, magias. E o pior deles todos, que o boato se espalhou muito pior, era o tal do Zebedeu. Esse, diversos moradores que moravam em vilas de casas, onde hoje é plantação de cana, falava que o via ele dar um grito estranho lá perto da casa dele. Quando eles viam, ele já passava aqui, correndo. Diziam pessoas que ele acendia uma tocha na ponta de uma vara, mas eu nunca vi dizer que ninguém corresse tanto que nem aquele homem. Passava 1000 por hora, quando ele escutava o grito, ele já passou. Era assim, em alta velocidade, esse tal homem. Mas segundo o seu Juarez, nessa época, houve um problema muito sério em um outro engenho, onde, segundo ele, um homem que morava nesse tal engenho tinha a sua mulher um pouco mais nova do que ele e formosa, que nem ele conta no relato. Formosa era uma mulher bonita.
se chama Formosa, no interior. Então, mas esse tal de Crisândo havia passado em tal lugar, na época, e olhado para essa tal mulher. O homem parece que não gostou muito. Houve um bate-boca entre eles, segundo ele. Mas, de fato, o que aconteceu foi que esse bate-boca se estendeu. Vários dias foi comentado no engenho aonde ele morava, o tal do engenho Pisanga. E esse homem, com os boatos, se espalhou, porque logo as pessoas acham que a mulher está dando mole o outro. Segundo esse homem, depois desse bate-boca, ele perdeu a paz que tinha. Por várias noites, barulhos em volta da casa dele, ele escutou. Volta e meia, ele saía para fora com a espingarda, não via de onde vinha aquele barulho. Sons estranhos rodeavam e passava fazendo barulho na janela da sua casa. Como se algo passasse a mão, empurrando ou arranhando a janela, que ficava marca de unha. Também nas paredes, que era feita de taipa. Ele abria a porta e não via o que era. Parece que algo muito rápido se escondia. Opa, era algo sobrenatural que o perturbava. Mas numa noite, não era tarde, esse homem vinha junto com a tal mulher formosa de um barracão que tinha. Quando eles escutaram um grito alto de algo que eles não tinham escutado ainda. O homem se assustou com aquilo e o grito foi dado. Não foi longe dele, bem próximo. Então, quando ele se assustou, a sua mulher se virou e passou a ficar atrás dele, pois algo vinha na direção dele. Então, esse homem não estava com a espingarda dele. Estava de faca. Mas, segundo a mulher dele, algo passou muito rápido e golpeou o homem. A intenção era golpear ele, não ela. Quando golpeou, ele disse que o tamanho foi a pancada que esse homem levou, que ele rodou e caiu. E quando ele caiu, ela disse que olhou para ele. Quando ele olhou para ele, que ele já estava no chão, ela disse que algo veio rápido da direção do lado das costas dela. E já deu aquela freada em cima dele. Ela pôde ver bem o que era. Segundo essa mulher, o grito que ela deu foi tão grande que eu acho que até no engenho mais longe foi escutado. Do susto que ela levou. Um bicho esquisito. Com a cabeça pendurada e a traseira alta. A cara era a coisa mais feia do mundo. Freou em cima dele assim. Ela disse que tamanho foi a tapa, ela disse que não sabia se ele estava morto ou se estava só desacordado da pancada que levou. Pois ele não esboçava a reação, o bicho parou bem em cima dele assim. Olhou para a cara dela assim, foi aí que ela deu o tal grito, com um susto do que ela viu. A cara mais feia do mundo, franzida, com os dentes enormes por lá de fora, tocou nele assim, balançou ele, e ele estava todo mole, ela disse. Então ela deu outro grito, e esse bicho ficou olhando para a cara dela assim, como se conhecesse ela. Também não fez nada com ele. Não fez nada com ele. Saiu afastando e pegou. Estrada fora, pulou uma cerca que tinha, foi-se embora. Ela disse que ficou assim mais de uns 2 minutos, olhando na direção dele, sem saber o que fazer. Foi quando a ficha dela caiu que o marido estava desacordado, ou morto. Ela foi lá, balançar ele, balançou, quando botou a mão, ele estava vivo, pois estava respirando, mas estava desacordado. Ela disse que não viu marca nenhuma nele, de corte nem nada. Parece que a pancada foi dada ou de mão fechada
ou de mão aberta. Mas pegou e pegou duro no pé do ouvido dele. Ela disse que com muito tempo balançando ele voltou a si, mas ela disse que conseguiu chegar em casa com ele à força, pois não tinha ninguém ali para ajudar eles. Ela disse que quando chegou em casa, ele deitou-se numa rede e ali mesmo ele apagou. Quando foi no outro dia, lá para as 9, ela acordou ele de novo. Ele disse que ele só olhava para um lado. O pescoço estava duro. Parecia até que tinha quebrado o pescoço, da pancada que levou. Ela disse que a pancada foi tão grande no pé do ouvido que ela escutou a pancada, uma pancada seca e com uma força muito grande, capaz até de quebrar o pescoço de uma pessoa. Parece que a criatura não queria matar, queria simplesmente mostrar para ele que ele não tinha capacidade nenhuma de enfrentar uma criatura da terra. Apesar dele ser um homem já meio buchudinho, não tinha grande velocidade para encarar uma criatura da terra. Então, depois disso, o boato se espalhou, que foi a mulher que contou para os moradores dali o que tinha acontecido na estrada. Mas muito pouco acreditaram, apesar de conhecer as artes místicas do outro, que todo mundo falava, e também do tal Zebedeu. Mas, na minha opinião, tudo indica que foi o tal do Crisando, não foi o Zebedeu. Ou será o Zebedeu, que virava bicho e se deparou com o homem e deu-lhe essa cepada no pé do vidro? Eu não sei o que dizer, porque todos os dois, o povo falava dos dois. Na verdade, o mais suspeito, na minha opinião, que eu quero ouvir de vocês também, era que o tal Zebedeu dava aquele grito lá e passava 1000. O pessoal já não via nem o que era. Mas diziam que ele usava uma tocha acesa numa vara. Não sabe se o pessoal aumentava isso, mas esse outro mexia com magia. E o outro lá, será que já era lobisomem mesmo? Vai saber, né? Quem sabe é ela que viu. E foi através das conversas da mulher, que ele não sabe nem o que atingiu o tal homem. A mulher que disse que viu esse bicho. Significa que isso foi um lobisomem que atacou ele, só não matou porque não quis. Essa é a verdade. Espero que vocês tenham gostado do relato e boa noite, amigos assombrados e assustados.